Eu nunca vou esquecer a noite em que aceitei aquele turno no necrotério. Era uma daquelas noites em que o silêncio é tão profundo que parece engolir tudo ao redor e o ar parece mais pesado, como se algo invisível estivesse espreitando. Eu já tinha trabalhado várias vezes naquele turno, mas havia algo diferente naquela noite. Desde o momento em que passei pela porta principal, senti uma presença, uma sensação de que eu não estava sozinho, embora tecnicamente eu estivesse. O necrotério sempre teve uma atmosfera pesada, mas aquela noite parecia particularmente carregada de uma energia opressiva e inquietante. Logo que entrei, fui verificar os registros do dia. Nada fora do comum, apenas o que se espera em um necrotério. Óbitos naturais, acidentes e alguns casos de doenças terminais. No entanto, ao caminhar pelo corredor principal, uma sensação estranha tomou conta de mim. Senti um calafrio subir pela minha espinha, como se alguém estivesse me observando. O som dos meus passos ecoava pelas paredes frias e desertas. E, por um momento, jurei ouvir um segundo par de passos, como se alguém estivesse me seguindo. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. O corredor estava vazio, exceto pelos armários de metal que armazenavam os corpos. Continuei andando, tentando ignorar aquela sensação desconfortável, mas o incômodo persistia. A cada passo que dava, a sensação de ser observado aumentava. Cheguei à sala onde os corpos eram preparados e organizados. As luzes fluorescentes estavam piscando, lançando sombras bizarras nas paredes. Era como se as sombras estivessem vivas, se movendo de maneira sutil, quase imperceptível, mas o suficiente para me deixar em alerta. O ambiente estava gelado e o ar parecia denso, como se cada respiração fosse um esforço. Enquanto organizava os instrumentos, ouvi um som abafado como um suspiro. Olhei para trás, mas só vi as macas alinhadas, cobertas com lençóis brancos. A sala estava gelada, mas uma gota de suor escorreu pela minha testa. Pensei que fosse apenas a minha mente pregando peças em mim, então continuei com o trabalho. Mas o som se repetiu, dessa vez mais alto e mais próximo. Foi então que percebi que vinha de uma das macas no canto da sala. Aproximei-me devagar, tentando não deixar a imaginação correr solta. Levantei o lençol com cuidado e vi o corpo de um homem idoso, pele pálida, sem vida. Nada fora do comum. No entanto, enquanto observava, notei algo estranho. Os dedos da mão esquerda estavam ligeiramente dobrados, como se tivessem se movido recentemente. Fechei os olhos e respirei fundo, dizendo a mim mesmo que era impossível. Corpos mortos não se mexem. Ponto final. Mas a sensação de desconforto só aumentava, e a ideia de que algo estava errado me incomodava profundamente. Voltei ao meu trabalho, tentando ignorar a inquietação crescente. O ambiente estava sufocante, como se as paredes estivessem se fechando lentamente ao meu redor. Foi então que as luzes começaram a piscar de novo, dessa vez mais rápido, mergulhando a sala em uma sequência de clarões e escuridão. No meio do caos de luz e sombra, eu o vi. O idoso, aquele que estava imóvel minutos atrás, estava agora sentado na maca, olhos fixos em mim, com um olhar vazio e sem alma. Sua boca se abriu lentamente, e um gemido baixo e gutural escapou. Eu congelei. Cada fibra do meu ser gritava para eu correr, mas minhas pernas não obedeciam. Tudo o que eu conseguia fazer era olhar para aquele homem que, por todos os critérios médicos, deveria estar morto. O gemido dele se intensificou, tornando-se um grito agonizante que parecia encher a sala, ecoando por todo o necrotério. E então, tão abruptamente quanto começou, o som cessou e ele desabou de volta à posição original, como se nada tivesse acontecido. As luzes voltaram ao normal e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minhas mãos tremiam enquanto me forçava a verificar o pulso do idoso. Nada. Nenhum sinal de vida. A sala parecia respirar junto comigo, num ritmo lento e pesado, como se o próprio necrotério estivesse vivo e consciente da minha presença. Tentei racionalizar o que havia acontecido, mas a realidade era inescapável. Eu tinha acabado de presenciar algo que desafiava qualquer explicação lógica. Saí da sala rapidamente, sentindo o peso de olhares invisíveis me seguindo pelos corredores. Cada sombra parecia ter uma forma própria,
e o frio parecia ter uma intensidade quase palpável. Fui até a sala de monitoramento, onde as câmeras de segurança gravavam tudo. Eu precisava de provas, algo para confirmar que não estava perdendo a sanidade. Revi as gravações e o que vi me deixou paralisado. No vídeo, eu aparecia entrando na sala, mas o que se seguiu foi puro terror. Eu estava interagindo com algo que não estava lá, conversando com o ar, e em determinado momento, fui jogado contra a parede com uma força invisível. A gravação mostrava imagens distorcidas e interrupções estranhas, como se uma força além do entendimento estivesse manipulando o ambiente. Depois daquela noite, nunca mais voltei a trabalhar naquele necrotério. Pedi demissão no dia seguinte, sem dar maiores explicações. O supervisor tentou me convencer a ficar, alegando que foi apenas uma ilusão provocada pelo cansaço. Mas eu sabia que o que havia visto era real. Sei que por mais que tente esquecer, aquela noite vai me perseguir para sempre. Aqueles corredores gelados, as luzes piscando e aquele grito agonizante, eles ainda ecoam na minha mente. Um lembrete constante de que há coisas neste mundo que nunca deveríamos tentar entender e que algumas experiências são melhores deixadas no reino do desconhecido. No entanto, o que me inquieta mais é a sensação de que aquela noite foi apenas o começo. A partir daquele dia, comecei a notar pequenas coisas no meu cotidiano que antes passavam despercebidas. Sombras que pareciam se mover quando eu não estava olhando diretamente para elas. Ruídos estranhos na calada da noite que ecoavam pela minha casa, como se alguém estivesse caminhando pelos corredores. Sons que eu costumava atribuir ao movimento natural da casa agora tinham um tom mais sinistro, como se fossem manifestações de algo muito mais sombrio. Minhas noites de sono também mudaram. Antes eu tinha uma rotina tranquila. Agora era invadido por pesadelos vívidos, em que eu sempre voltava àquele necrotério. Nos sonhos, os corredores pareciam infinitos. As luzes nunca ficavam totalmente acesas e o frio era implacável. Sempre havia algo à espreita nas sombras, algo que eu nunca conseguia ver claramente, mas que estava sempre lá, aguardando o momento certo para se revelar. Acordava suando frio, com a sensação de que, mesmo no meu quarto, ainda não estava sozinho. O ápice do terror veio uma noite, quando decidi assistir novamente à gravação das câmeras de segurança. Estava desesperado para encontrar alguma explicação lógica, algo que eu pudesse usar para convencer a mim mesmo de que aquilo não passava de uma ilusão. Mas quando conectei a câmera ao meu computador, o vídeo estava completamente distorcido. Linhas estáticas cortavam a tela e o áudio estava cheio de interferências. Mas por um breve momento, consegui ver algo que me arrepiou até a alma. No meio da distorção, vi o rosto do idoso novamente. Mas desta vez, ele não estava sentado na maca. Ele estava em pé, atrás de mim, como uma sombra indistinta, mas com olhos brilhando de uma maneira que não era natural. E como se soubesse que eu o estava observando, ele se virou diretamente para a câmera, sorrindo de uma forma grotesca antes da tela ficar completamente preta. Desliguei o computador imediatamente, o coração disparado, e fiquei ali, sentado no escuro, tentando processar o que havia acabado de ver. Depois disso, decidi que era hora de buscar ajuda. Não sabia a quem recorrer, então procurei um antigo conhecido que era especializado em fenômenos paranormais. Ele ouviu atentamente minha história e me fez algumas perguntas, mas quanto mais eu falava, mais seu semblante mudava. Ele parecia preocupado e, ao final, me disse que o que eu havia experienciado não era uma simples assombração. Segundo ele, eu tinha despertado algo muito mais antigo e maligno, algo que agora estava ligado a mim. Ele sugeriu que eu realizasse um ritual de limpeza em minha casa, algo que, segundo ele, poderia cortar a conexão com essa entidade. Desesperado, aceitei e juntos realizamos o ritual. Passamos horas recitando orações e queimando ervas específicas em cada cômodo, mas embora a atmosfera tenha ficado um pouco mais leve, eu sabia no fundo que aquilo não seria o suficiente. O que quer que fosse que estava me atormentando não se dissiparia tão facilmente. Os dias seguintes foram um borrão de medo constante. Evitava ficar sozinho, sempre mantendo as luzes acesas e a televisão ligada
para não permitir que o silêncio se instalasse. Mas mesmo assim, a sensação de estar sendo observado nunca desaparecia completamente. Era como se algo estivesse à espreita, esperando o momento certo para se manifestar novamente. Uma semana depois, comecei a notar hematomas estranhos em meu corpo, como se algo me tivesse agarrado com força durante a noite. E então, uma noite, acordei com a sensação de mãos geladas em volta do meu pescoço. Abri os olhos, mas não vi nada, apenas o vazio escuro do meu quarto. No entanto, a pressão era real, e eu me debati, lutando para respirar, até que, de repente, a sensação desapareceu. Fiquei ali, ofegante, com o coração disparado, sabendo que aquilo não era um pesadelo. Aquilo era real. Decidi que não podia mais ficar na minha casa. Peguei algumas roupas e fui para um hotel, determinado a colocar o máximo de distância possível entre mim e aquilo que estava me assombrando. Mas mesmo no hotel, os fenômenos continuaram. As luzes piscavam, objetos se moviam sozinhos e sempre havia aquela sensação de estar sendo observado. Foi então que me dei conta de que fugir não adiantava. O que quer que fosse estava me seguindo, grudado em mim como uma sombra. A única opção que restava era enfrentar a situação de frente. Voltei ao necrotério, contra todos os meus instintos, para tentar encontrar respostas. Eu precisava entender o que havia acontecido naquela noite, o que eu havia despertado e como eu poderia acabar com aquilo. Quando entrei no necrotério, a mesma sensação opressiva me envolveu. O ar estava denso, quase irrespirável, e as luzes piscavam novamente, como se estivessem prestes a falhar a qualquer momento. Caminhei pelos corredores, tentando ignorar as sombras que pareciam se mover à minha volta. Cheguei à sala onde tudo havia começado, e quando entrei, senti um calafrio passar por todo o meu corpo. A sala estava exatamente como eu lembrava. As macas alinhadas, os instrumentos organizados e o silêncio absoluto. Mas havia algo diferente. No canto da sala havia uma figura indistinta, quase imperceptível, mas que eu sabia que estava lá. Era o idoso, ou o que restava dele. Sua forma era vaga, envolta em sombras, mas os olhos brilhavam de maneira sobrenatural. Ele não se moveu, não disse nada, mas a sensação de ameaça era inconfundível. Eu sabia que precisava fazer algo. Então, com todo o meu medo reprimido, comecei a recitar as orações que meu amigo me havia ensinado. As palavras saíam trêmulas, mas eu continuei, concentrando-me em cada sílaba, tentando afastar aquela presença. A figura começou a se dissolver, como se estivesse sendo puxada para fora da sala por uma força invisível. O ar ficou ainda mais pesado e as sombras ao redor começaram a se contorcer, como se estivessem lutando para permanecer. Continuei recitando, ignorando o medo que crescia dentro de mim, até que finalmente o idoso desapareceu completamente e a sala ficou em um silêncio absoluto. Saí do necrotério naquela noite com a sensação de que havia vencido, mas sabendo que a luta ainda não havia terminado. A presença se foi, mas as cicatrizes ficaram. Mesmo agora, escrevendo isso, sinto que algo ainda me observa, esperando pacientemente na escuridão. Mas ao menos por enquanto, estou em paz. Entendi que há coisas neste mundo que jamais compreenderemos plenamente e que a curiosidade pode ser uma maldição. O necrotério continua a operar e novos funcionários assumiram o turno que eu, uma vez, ocupei. Não sei se eles também sentem o peso do que aconteceu, mas sei que aquele lugar jamais será o mesmo. E de alguma forma sinto que uma parte de mim ainda está lá, presa nos corredores gelados, aguardando o momento de ser libertada de uma vez por todas. Era uma madrugada fria de quaresma, e o silêncio no necrotério era quase palpável, quebrado apenas pelo som sutil dos equipamentos e o ocasional ranger das portas. Eu era o único funcionário ali naquela noite, um turno solitário em um local que, apesar de familiar, parecia ainda mais sombrio nas horas mais escuras. O relógio marcava quase 3 da manhã e eu estava imerso nas rotinas normais de trabalho, catalogando documentos e revisando as câmeras de segurança. O necrotério, com seu ambiente austero e frios corredores,
Tinha sempre um ar de tranquilidade perturbadora. Era uma calma que não era natural, mas uma sensação constante de que algo estava prestes a acontecer. Naquela noite, eu senti uma inquietação crescente, um desconforto inexplicável que parecia vir do fundo do próprio prédio. Era como se o próprio ar estivesse carregado de uma presença invisível, algo que parecia se mover nas sombras, à espreita. A primeira coisa estranha aconteceu quando o sistema de iluminação começou a piscar. Era uma falha que eu já tinha visto antes, mas nunca com essa intensidade. As luzes tremiam, lançando sombras grotescas que dançavam nas paredes, formando figuras que pareciam sussurrar segredos sombrios. A sensação de estar sendo observado foi tão intensa que eu não pude deixar de verificar as câmeras de segurança, apenas para descobrir que todas as imagens estavam congeladas. O sistema estava fora do ar, sem explicação aparente. Enquanto eu tentava resolver o problema, ouvi um som peculiar vindo do fundo do corredor. Era um barulho metálico, como se alguém estivesse arrastando um objeto pesado. O som era intermitente, mas suficientemente alto para interromper o silêncio. Relutante, peguei uma lanterna e me dirigi na direção do som. O corredor estava escuro e vazio, e o barulho havia cessado. No entanto, ao passar por uma das salas de exame, eu percebi algo perturbador. Uma das gavetas do armário de autópsias estava aberta, e o corpo dentro dela estava visivelmente deslocado, com um dos braços caindo para fora. O desconforto foi imediato. Tentei fechar a gaveta e retomar o trabalho, mas algo estava errado. O ambiente parecia ter mudado, como se uma presença invisível tivesse preenchido o espaço. A sensação de estar sendo observado se intensificou, e eu comecei a sentir uma presença atrás de mim. Uma sensação de frio extremo que não tinha explicação lógica. O ar parecia congelar ao meu redor, e eu sentia um calafrio percorrer minha espinha, como se algo estivesse prestes a se revelar. Então, o verdadeiro terror começou. As luzes começaram a piscar novamente, mas desta vez era diferente. Elas piscavam em um padrão rítmico, como se estivessem tentando se comunicar, como um código Morse macabro que eu não conseguia decifrar. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida, formando figuras distorcidas e ameaçadoras que se moviam de forma errática, quase como se estivessem lutando para se libertar. Os sussurros começaram de repente. Palavras incompreensíveis que pareciam vir de todos os lados, preenchendo o ar com uma sensação opressiva de pavor. A atmosfera estava carregada de uma energia negativa, e eu sentia uma pressão crescente em meu peito, como se algo estivesse tentando me sufocar. Era como se o próprio necrotério estivesse ganhando vida, uma entidade maligna que se alimentava do medo e do desespero. Decidi voltar para a sala de controle para tentar reiniciar o sistema, mas quando cheguei lá, o ambiente estava em total caos. Equipamentos estavam fora do lugar e as janelas mostravam uma densa neblina que se formava fora do prédio. O barulho metálico que eu tinha ouvido antes estava agora muito mais alto e parecia vir diretamente do subsolo. A sensação de pavor era insuportável e eu sabia que precisava investigar, mesmo contra meu instinto que gritava para eu sair dali o mais rápido possível. Desci para o subsolo, onde os túneis de armazenamento eram geralmente silenciosos, mas naquela noite o espaço estava preenchido com uma energia perturbadora que parecia vibrar nas paredes, ecoando como um zumbido constante que perfurava meus ouvidos. A luz da lanterna mal conseguia perfurar a escuridão densa, e eu sentia como se estivesse caminhando para dentro de um pesadelo sem fim. As sombras se moviam de forma independente, como se estivessem tentando me capturar, e o ar estava denso, quase palpável. O barulho metálico se tornou mais intenso, e eu percebi que vinha de uma das salas de armazenamento mais profundas, um lugar onde raramente alguém precisava ir. Ao abrir a porta da sala, fui tomado por uma visão que parecia saída dos meus piores pesadelos. Os corpos nos compartimentos estavam se movendo sozinhos, contorcendo-se de maneira antinatural, como se algo estivesse tentando escapar de dentro deles. No centro da sala, uma figura encapuzada, indistinta e nebulosa, estava de pé, com os olhos brilhando em um tom vermelho intenso, como duas brasas que queimavam na escuridão.
Sua presença era sufocante e o frio no ambiente era tão intenso que eu podia ver minha própria respiração se condensando no ar. Cada passo que eu dava parecia drenado de energia, como se o próprio chão estivesse puxando minhas forças. Eu senti um tremor incontrolável tomando conta de mim, e tudo o que eu queria era correr, mas meus pés pareciam grudados ao chão. A figura se virou lentamente para mim, e eu senti uma onda de terror e desespero que parecia rasgar minha sanidade. Seus olhos penetraram os meus, e eu ouvi um grito agudo que parecia vir de dentro da minha própria mente. Um som que não era deste mundo, mas de algum lugar muito mais sombrio e antigo. Com um esforço monumental, consegui sair da sala e correr de volta para a área de controle. Meus passos ecoando nos corredores vazios como batidas de um coração desesperado. Quando cheguei lá, o sistema de câmeras estava de volta ao normal, mas a imagem que eu vi na tela me deixou paralisado. No canto de uma das câmeras, a figura encapuzada estava parada me observando. Não havia explicação racional para o que eu tinha acabado de vivenciar, e o terror que senti naquela sala parecia ter se impregnado em mim, uma marca invisível que eu carregaria para sempre. O resto da noite foi uma tortura. Eu tentei me concentrar no trabalho, mas a sensação de que algo estava à espreita nunca me abandonou. A presença que eu senti parecia estar sempre por perto, observando e esperando. E cada som, cada sombra se movendo, era um lembrete de que eu não estava sozinho. Quando finalmente o amanhecer chegou, eu estava exausto e profundamente abalado. A luz do sol que entrava pelas janelas parecia surreal, como um alívio que eu nunca pensei que precisaria tanto. Desde aquela noite, nunca mais trabalhei sozinho no necrotério durante a quaresma. O evento deixou uma marca indelével em minha mente, uma cicatriz que não se cura com o tempo. Eu sempre me pergunto se aquilo foi apenas um pesadelo ou se houve algo verdadeiramente sobrenatural naquela madrugada aterrorizante. Seja como for, sei que nunca vou esquecer a sensação de estar diante do inexplicável, de ter olhado nos olhos do desconhecido e sentido o toque gelado do medo puro. O necrotério nunca mais foi o mesmo para mim, e cada corredor escuro, cada ruído distante, é um lembrete de que, às vezes, o que está morto não descansa em paz. Eu e meus amigos sempre fomos ávidos por adrenalina e aventuras, buscando experiências que nos tirassem da rotina e nos fizessem sentir vivos. Na época, nossa sede por emoções nos levou a um desafio que nos marcaria para sempre: invadir um necrotério abandonado, um lugar que, segundo as lendas urbanas, estava envolto em mistério e horrores além da compreensão humana. Era um prédio antigo, nos arredores da cidade, isolado do resto do mundo, cercado por árvores que pareciam mais mortas do que vivas. Diziam que aquele lugar, mesmo depois de ter sido desativado há décadas, ainda abrigava espíritos inquietos, almas que nunca encontraram paz e algo muito mais sinistro que nunca deveria ser perturbado. Mas na nossa juventude imprudente, o medo não passava de mais um atrativo. Quando o plano foi sugerido, estávamos em um dos nossos encontros semanais, sentados ao redor de uma fogueira no quintal de um dos amigos, compartilhando histórias de terror e rindo das nossas próprias bobagens. Vamos fazer algo que ninguém nunca teve coragem de fazer, disse Pedro, o mais ousado do grupo. Ele sempre tinha sido o líder nas nossas aventuras, aquele que nos empurrava para o desconhecido, e sua sugestão foi recebida com uma mistura de entusiasmo e hesitação. Vamos invadir o necrotério abandonado no final da Estrada Velha. Dizem que ninguém mais vai lá desde que foi fechado. O que acham? Olhei para os outros, percebendo o mesmo brilho de excitação em seus olhos, mas também uma sombra de dúvida. Sabíamos que aquele lugar era envolto em histórias terríveis, que falavam de rituais sombrios, aparições fantasmagóricas e mortes inexplicáveis. No entanto, o desejo de provar nossa coragem era mais forte do que qualquer receio. Estou dentro, disse Marcos, o mais calmo e racional do grupo, surpreendendo a todos. Se até ele, que geralmente era a voz da razão, estava disposto a ir, não havia mais desculpas. Um a um, concordamos, até que todos estávamos comprometidos com a ideia. Marcamos a expedição para a noite seguinte.
Chegamos ao local por volta de meia-noite, a hora mais clichê, mas que parecia adequada para algo tão sombrio. O vento soprava frio, como se quisesse nos afastar dali, carregando o cheiro de mofo e podridão que impregnava o ar ao redor do necrotério. O prédio estava à nossa frente, imponente e desafiador, como um guardião das trevas, erguendo-se contra o céu noturno, que estava sem estrelas naquela noite. As janelas, quebradas e sujas, pareciam olhos cegos que nos observavam, acusando-nos de profanar seu território. A porta principal estava entreaberta, rangendo levemente a cada rajada de vento, como se nos convidasse a entrar, ou talvez nos advertisse a ficar longe. Hesitamos por um momento, trocando olhares nervosos. Nenhum de nós queria ser o primeiro a entrar, mas o orgulho e a necessidade de provar nossa coragem nos empurraram para a frente. Pedro, sendo o líder, deu o primeiro passo, e nós o seguimos de perto, tentando disfarçar o medo que começava a se instalar em nossos corações. Ao cruzar a soleira, senti um arrepio gelado percorrer minha espinha, como se o próprio edifício estivesse vivo e soubesse que estávamos ali. O interior do necrotério era ainda mais assustador do que eu poderia imaginar. O cheiro de morte impregnava o ar, misturado ao odor acre de medicamentos antigos e à umidade que corroía as paredes. As paredes, outrora brancas, estavam cobertas de manchas escuras e fungos, como se a própria estrutura estivesse apodrecendo por dentro, corroída pelo tempo e pelas energias negativas que ali se acumulavam. Os corredores eram estreitos e claustrofóbicos, iluminados apenas pelas lanternas que levamos, que tremeluziram como se estivessem prestes a se apagar a qualquer momento. A escuridão parecia viva, envolvendo-nos como um manto de sombras, sussurrando segredos que não deveríamos ouvir. O necrotério tinha 3 andares, e cada um deles parecia guardar suas próprias histórias de horror. No térreo, ficavam as salas de autópsia e os escritórios. O primeiro andar abrigava os quartos onde os corpos eram preparados para o velório, enquanto o segundo andar era o depósito de cadáveres, onde grandes gavetas metálicas armazenavam os corpos à espera de identificação ou enterro. Decidimos começar pelo térreo, onde o clima era ainda mais pesado. O silêncio ali era absoluto, quebrado apenas pelo som de nossos passos ecoando nos corredores vazios, como se o prédio estivesse esperando pacientemente por algo. A primeira sala que entramos foi a sala de autópsia, e ao cruzar a porta, o ambiente pareceu mudar. As mesas de metal estavam cobertas de poeira e teias de aranha, mas era possível ver manchas escuras que pareciam ser sangue antigo, resquícios de trabalhos macabros realizados ali no passado. Ferramentas cirúrgicas enferrujadas estavam espalhadas por toda parte, como se os médicos tivessem abandonado o local às pressas, deixando para trás o que quer que estavam fazendo. Havia arquivos e papéis espalhados pelo chão, mas estavam tão deteriorados que era impossível ler qualquer coisa. Sentimos uma presença estranha ali, como se algo estivesse nos observando, esperando o momento certo para se revelar. Eu podia jurar que ouvia sussurros, vozes fracas que se misturavam ao som do vento que passava pelas frestas das janelas. Mas quando tentei focar nelas, tudo o que restou foi o silêncio pesado. Continuamos explorando o térreo, passando por mais salas e escritórios, todos com a mesma atmosfera opressiva. Encontramos um quarto que parecia ser do zelador, com uma cama velha e um armário caindo aos pedaços. Dentro do armário havia roupas antigas, cobertas de pó, e um espelho quebrado que refletia nossas faces pálidas e assustadas. Algo no espelho me incomodou profundamente. Por um breve momento, pensei ter visto algo se mover atrás de mim, uma sombra que não deveria estar ali. Mas quando me virei, não havia nada. Apenas o vazio e a escuridão. Marcos, que sempre fora o mais cético do grupo, parecia mais perturbado do que de costume. Ele segurava a lanterna com força, seus olhos fixos no chão, como se estivesse tentando evitar olhar para o que quer que estivesse à espreita nas sombras. Talvez devêssemos ir embora, sugeriu ele, mas Pedro apenas riu, insistindo que tudo não passava de nossa imaginação. No entanto, todos nós sentimos que havia algo de errado ali, algo que não poderíamos simplesmente ignorar. Decidimos subir para o primeiro andar. O medo já começava a tomar conta de alguns de nós,
mas a curiosidade e a adrenalina nos empurravam para frente. Os degraus rangiam sob nossos pés, como se protestassem contra nossa presença. O primeiro andar era ainda mais sinistro. As paredes estavam cobertas de marcas de mãos, como se alguém tivesse tentado escapar, mas não conseguiu. As marcas eram antigas, mas ainda visíveis, gravadas na tinta descascada, como lembranças de um terror que nunca deveria ter existido. Os quartos estavam em completo abandono, com camas viradas e lençóis sujos espalhados pelo chão, como se o lugar tivesse sido tomado por um caos repentino. O ar era pesado, carregado de uma energia negativa que parecia nos esmagar, dificultando até mesmo a respiração. Em um dos quartos encontramos uma cadeira de rodas antiga, virada para a parede. Algo nela me causou um desconforto profundo, como se houvesse uma presença invisível sentada ali, observando-nos em silêncio. A cadeira rangia levemente com o movimento do ar, como se algo ou alguém tivesse acabado de se levantar dela. Um dos meus amigos, mais corajoso, ou talvez mais insensato, decidiu empurrar a cadeira. No momento em que ele a tocou, ouvimos um gemido baixo, quase imperceptível, vindo de algum lugar nas profundezas do prédio. Todos congelamos, tentando entender se o som havia sido real ou fruto da nossa imaginação. "Vocês ouviram isso?" sussurrou Letícia, a única garota do grupo, que sempre foi a mais sensível a essas coisas. Suas mãos tremiam enquanto segurava a lanterna e seu rosto estava pálido como um fantasma. "Tem alguém aqui com a gente, não tem?" Ela olhou para nós, procurando confirmação, mas ninguém respondeu. O medo era palpável como uma entidade que nos acompanhava, sussurrando em nossos ouvidos para darmos meia volta e sairmos dali antes que fosse tarde demais. Mas, como sempre, Pedro se recusou a admitir que algo estava errado. "Vamos continuar, é só o vento. Nada aqui vai nos machucar", disse ele, tentando nos convencer, mas sua voz soava mais vacilante do que de costume. Sabíamos que ele também estava assustado, mas o orgulho o impedia de recuar. Então, seguimos em frente, apesar do instinto de sobrevivência que gritava para fazermos o contrário. Decidimos explorar o segundo andar, o mais temido de todos. O depósito de cadáveres, o lugar onde os corpos eram armazenados, parecia estar nos esperando, envolto em uma escuridão que parecia mais densa do que no resto do prédio. Ao subir as escadas, cada passo ecoava pelo edifício, como uma contagem regressiva para algo que não queríamos enfrentar. A porta que levava ao depósito estava enferrujada e rangeu alto quando Pedro a empurrou. O ar ali era ainda mais frio, como se o tempo tivesse parado. Dentro, o ambiente era macabro. As grandes gavetas metálicas estavam todas fechadas, exceto por uma que estava entreaberta, revelando o interior escuro. A visão das gavetas me fez pensar nas histórias que ouvimos, sobre corpos que nunca foram reclamados, almas presas em um limbo, incapazes de seguir adiante. Pedro, impulsivo como sempre, decidiu abrir uma das gavetas, talvez para provar que nada de assustador sairia dali. No momento em que ele puxou a gaveta, uma corrente de ar gelado varreu o ambiente, e o que vimos dentro nos fez recuar em horror. Não havia um corpo, mas algo muito pior. A marca de uma mão, impressa no fundo da gaveta, como se alguém tivesse tentado escapar de dentro. Era impossível saber de onde vinha aquela marca, mas sua presença ali era o suficiente para nos fazer perder qualquer vestígio de coragem. Foi então que as coisas começaram a sair do controle. As luzes das lanternas começaram a falhar, piscando e apagando, mergulhando-nos em uma escuridão quase total. O pânico tomou conta de todos e começamos a ouvir sons que não poderiam ser explicados. Passos arrastados no corredor, sussurros que vinham de todos os lados e um som distante que lembrava uma risada abafada, mas distorcida, como se estivesse sendo reproduzida por um gravador quebrado. Corremos para a saída, mas o prédio parecia ter mudado, como se estivesse nos prendendo ali. Os corredores se estendiam infinitamente, e cada porta que abríamos levava a mais escuridão e desespero. O som de algo arranhando as paredes nos acompanhava, e a sensação de estar sendo observados era esmagadora. Quando finalmente encontramos a escada que levava ao térreo, a descemos aos tropeços, como se nossas vidas dependessem disso. E talvez dependessem mesmo.
Ao chegar ao térreo, a saída estava bem ali, à nossa frente, mas algo nos impedia de chegar até ela. O ar parecia mais pesado, quase sólido, e a sensação de ser puxado para trás era intensa. Então, de repente, as portas do necrotério se fecharam com um estrondo ensurdecedor e fomos mergulhados em uma escuridão total, interrompida apenas por flashes esporádicos das lanternas morrendo. O som de passos, agora mais claros e distintos, aproximava-se de nós. O pavor tomou conta de todos. Gritamos e batemos na porta, tentando abri-la com todas as nossas forças, mas parecia que algo muito mais poderoso estava nos mantendo presos ali. De repente o som parou, e por um momento houve um silêncio absoluto. Pensamos que talvez tivesse acabado, mas então ouvimos um sussurro, tão perto que parecia vir de dentro de nossas próprias mentes. Vocês não deveriam ter vindo aqui. Naquele instante a porta se abriu sozinha, e saímos correndo para fora, sem olhar para trás. Não paramos até estarmos longe, até que o prédio fosse apenas uma mancha escura no horizonte. Só quando paramos para recuperar o fôlego, percebemos que Letícia não estava mais com a gente. Desesperados, corremos de volta, chamando por seu nome. Mas quando voltamos para a entrada do necrotério, ela estava lá, em pé, de costas para nós, imóvel. "Letícia!" Gritamos, mas ela não respondeu. Quando nos aproximamos, vimos que ela estava olhando fixamente para algo que segurava nas mãos. Uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Era uma foto de grupo, aparentemente de funcionários do necrotério. E ali, no centro da imagem, estava alguém que se parecia muito com Letícia. A expressão em seu rosto era vazia, como se toda a vida tivesse sido sugada dela. Levamos Letícia para longe dali, mas ela nunca mais foi a mesma. Desde aquela noite, ela nunca mais falou sobre o que aconteceu no necrotério, e nós também nunca mais voltamos lá. As lembranças daquela noite nos assombram até hoje, e sei que algo muito mais sombrio nos acompanha desde então. O necrotério permanece em silêncio, mas algo me diz que ele ainda nos espera, pronto para reclamar o que deixamos para trás.